Lembra daquele filme Quero Ser Grande? Quero Ser Grande era um filme com Tom Hanks, né, bem novinho, era de 1978 esse filme. E esse filme ele contava a história de uma criança, né, que ia para um parque de diversões, que lá ele tinha um brinquedo que ele podia fazer um pedido. E ele chega na frente desse brinquedo e diz: Quero ser grande. E aí no outro dia ele acorda um adulto num corpo de criança, né? E aí acontece, né? Não vou dar spoiler do filme, né? Mas ele vai trabalhar numa empresa, trabalhando com brinquedos e tal. E aí eu me lembro que tinha uma cena que até ele começa a se relacionar com uma colega dele de trabalho, né? Ele sendo criança, né? Mas com corpo de adulto. E aí eles vão sair, né? E aí ele pergunta assim pra colega dele: Ah, você prefere por cima ou por baixo? E ela diz: Ah, eu prefiro por baixo. E aí ele vai lá ela acha que eles vão se relacionar naturalmente, né? E aí ele vai lá e sobe em cima do beliche, né? E aí ele diz assim: Ah, eu também gosto de ficar por cima e tal. E aí eu fiquei pensando, lembrei com essa coisa de quero ser grande, né? De quem você vai ser quando crescer, né? Porque eu me lembrei de um psicanalista, de um grande psicanalista chamado Donald Winnicott, que ele foi um grande psicanalista dos pós-freudianos, né? E ele falava muito do ambiente, né? De como a criança é criada no ambiente, né? Falava muito dos cuidadores, né? Se o ambiente é reforçador ou não. E ele ia atender... É um pouco mais complexo, sim, né? Mas aqui não dá tempo de falar. Mas o Winnicott, ele atendeu algumas crianças vindas da guerra, né? E, na verdade, várias crianças. E ele perguntava para elas, o que você vai ser quando crescer? Sabe? Talvez já tenham perguntado isso para você. O que você vai ser quando crescer? Que é uma pergunta bem interessante para nós, né? Independente se você tem 5 anos, ou tem 50 anos, ou até mais, né? O que você vai ser quando crescer? Quem você quer ser quando crescer? Porque ele falava também, né, que o ser humano ele está sempre em evolução e constantemente se mantém, deve, né, se manter criativo ao longo da vida, né? E falava muito dos potenciais, né, que a gente tem, que todos nós temos, né, que você tem também. E a propósito disso, né, dessa coisa de quem você vai ser quando crescer, né? Eu me lembrei esses tempos eu tava na físio, né? Porque pessoas autoimunes têm que fazer fisioterapia, né? E a propósito, queria mandar um abraço aqui pro Guilherme Machado, né? Que é um dos meus físios, né? Mandar um beijo lá pra Carla Miggins também, para não ficar com ciúmes. Mas o Guilherme esses tempos falou assim, bah, o meu sonho é chegar na tua idade e ter essa disposição, né? Tipo assim, eu quero ser que nem você quando eu crescer, né? Quantos anos tu tem? Já passei dos 15. Mas essa história de quero ser que nem, né? Que eu fiquei grato, assim, né? Honrado até, né? De poder passar alguma coisa boa para alguém, né? Especialmente da nova geração. E ele disse, ah, eu quero ser que nem você quando eu crescer. E tem alguém que eu também... eu tenho o meu quero ser que nem você quando eu crescer, né? Mas antes de eu te dizer quem eu quero ser quando eu crescer, eu me lembrei também que, pensando nisso de ir um pouco mais, né? Semana passada eu postei aqui o meu vídeo da formatura, né? Da plateia se levantando para aplaudir e tal. E esses dias eu estava conversando com uma das minhas psicanalistas preferidas, né? E a gente estava comentando, eu estava comentando, na verdade, que foi difícil caminhar até ali, né? E ela disse, ah, que bom que que agora tu vê que realmente foi difícil caminhar até ali. Porque, assim, quando eu me formei junto com outra garota que tem esclerose múltipla, como eu falei num dos últimos vídeos. Então a gente já tava lá, vou te falar agora o que não tá no vídeo, né? A gente já tava em cima do palco e foi auxiliado, né? Mas quando eu cheguei no palco,
A primeira coisa que eu pensei foi, eu tinha que mandar o meu beijo pro céu 1 ano depois e cumprir minha promessa. Se você viu lá o vídeo de Zihuatanejo, talvez você também lembre, né? Sobre isso, de cumprir uma promessa, de seguir um propósito, né? Seja para quem for, né? No meu caso era cumprir uma promessa. Então eu olhei para a beira do palco, assim, e a primeira coisa que eu pensei quando a gente estava em cima do palco, eu pensei, vou ter que caminhar até ali e vou ter que dar, sei lá, tantos passos, né? Eu comecei a calcular o que eu ia fazer. E aí quando chamaram, aí foi tendo a formatura e tal. E quando chamaram o meu nome e esta uma das minhas psicanalistas preferidas, ela estava na plateia e ela teve essa percepção, né? Que quando eu levantei, que teoricamente era para eu ir pro lado pegar o canudo, mas eu comecei a caminhar para frente e na minha cabeça eu caminhei assim, foi uma caminhada super tranquila, assim, né? Mas quem estava na plateia viu que eu tinha dificuldade para caminhar. E agora eu falo especificamente para você, autoimune. Com essa coisa de a gente querer ir mais, né? E de poder ir mais em determinados aspectos, né? Mas especialmente emocionais. Então eu comecei a caminhar e estava com dificuldade. E quando eu mandei aquele beijo pro céu, e a plateia levantou para aplaudir, depois, quando eu voltei, e só depois quando eu voltei, que eu me toquei que eu não tinha mais força para caminhar. Eu não tinha mais força nas pernas, né? É, e realmente eu vi como foi difícil, mas eu estava tão imbuído nesse propósito de ir lá cumprir minha promessa de mandar um beijo pro céu no dia da minha formatura, que eu não me toquei que foi difícil, né? Hoje, olhando o vídeo, eu penso que, pô, realmente foi bem difícil, sabe? Mas foi possível, né? Então, é difícil, como é difícil gravar esses vídeos, como é difícil subir escadas, como é difícil às vezes, dependendo do seu caso, eu sei que você me entende que às vezes é difícil até sair da cama, dependendo da sua autoimune, das suas dificuldades, mas todos nós temos os nossos 100 metros. Outro dia eu vou fazer um vídeo aqui falando desse filme, né? Todos nós temos nossos 100 metros, você tem os seus 100 metros também, e aí não importa se você é autoimune ou não, você também tem os seus 100 metros, né? Essas pequenas, que na verdade não são pequenas, né? Essas pequenas conquistas que são, na verdade, gigantescas, que são grandes, né? E, inclusive, né, importe-se, valorize as suas conquistas, porque elas são suas, né? Pequenas ou grandes são suas, e são grandes pelo fato de serem suas. E aí, para concluir, voltando para a físio e pensando nessa coisa de quero ir mais, né? Lá na físio e aí eu queria mandar um outro grande abraço para o seu Carmino, né? O seu Carmino é um clássico, assim, sabe? Ele deve ter uns 90 anos e ele é uma pessoa leve, né? Quando eu gostava de ir lá quando eu ia presencialmente, né? Antes da pandemia, na físio. E aí a gente perguntava, seu Carmino, tá doendo alguma coisa? Né? E ele diz, só dói em quem tá vivo. E eu pensava, cara, eu quero isso aí pra mim, sabe? Não a dor, né? Mas essa leveza, sabe? E, e eu me lembrei também, antigamente, quando a gente eu escrevo até hoje, né? Mas quando a gente fazia seminários de contos com alguns outros amigos escritores, né? Na época da oficina, que eu fiz a oficina do Assis Brasil, né? E a gente fazia seminários, eu tinha um amigo meu, que era meio Rastafari, né? E aí eu escrevia uns contos que eram meio românticos e tal, e tinha essa questão da poesia, né? Que eu ainda tenho. E ele dizia assim, mas tu é um romântico, essa tua história é tão doce que chega a derreter na boca, né? E aí eu fiquei pensando nisso, né? Eu não sei se eu sou tão doce quanto para derreter na boca, assim, né? Mas eu definitivamente eu não sou mais uma pessoa amarga como era anos atrás, né? Terapia funciona, viu? A análise funciona. E pensando nessa questão de ir mais
e da tal da felicidade, né? Seja o que for que signifique, né? Essa palavrinha esdrúxula, como disse o narrador do romance Um Pouco Eterno, né? Ou para ter uma vida interessante, mais importante do que ter uma vida feliz, como disse Contar do Caligares, né? Esse grande psicanalista, né? Que se foi essa semana. O meu desejo para você é que você também possa crescer, seja crescer feliz, ou seja crescer com uma vida interessante, mas independente de qualquer coisa, o meu desejo é que o seu crescimento, você cresça, e independente se você tem 5 ou 50 ou 90 anos, que você possa crescer de uma maneira saudável, crescer saudavelmente. Eu acho que ainda mais nesses tempos que a gente vive, né, é importante, eu acredito, né, em manter a esperança, né, e isso quem está dizendo é alguém que tem uma doença incurável, né. Acredite na vida, seja você autoimune ou não, acredite na vida, e o meu desejo é que você possa ter um crescimento e crescer uma pessoa saudável. E aí depois responde para mim aqui, né, porque eu também fiquei curioso. Quem você quer ser quando crescer? Meu nome é Daniel Rocha, eu sou psicólogo, escritor, tenho esclerose múltipla e estamos na área.